Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula de geometria espacial. Agora vamos falar hoje um pouco sobre prismas, né? Já viemos dos estudos de poliedro, a gente já entende o que é uma região tridimensional formada por polígonos, e agora a gente vai para algum caso bem particular, que é o caso dos prismas. Então, a definição de prisma é a seguinte: você considera aqui uma região poligonal convexa, né, dados os dois pontos, você consegue um segmento de reta contida nela, plana, uma coleção de A1 até AN de N lados, e uma reta R não paralela nem contida no plano da região do polígono. Ou seja, você tem aqui esse polígono com N lados, uma coletânea de feixes de retas aqui, e uma reta, né, distante o suficiente desse conjunto. Então você chama de prisma ilimitado convexo ou prisma convexo indefinido a reunião das retas paralelas à reta R e que passam pelos pontos da região poligonal dada. Se a região poligonal for côncava, o prisma ilimitado resultará côncavo. Então, como é que é a ideia da construção de um prisma? Você pega um polígono, pega uma reta paralela, pega uma reta fora, né, desse plano, determinado por esse polígono. Sabe que o polígono ele tem, no mínimo, 3 vértices, e pelo postulado da determinação, com 3 pontos não colineares, você consegue definir um plano. Então, suponha aqui que você pegue, por exemplo, A1, A2, A3, isso daqui, você teria qualquer N3A3 escolhas aqui possíveis, porque dados 3 vértices de um polígono, eles não são colineares. Então, tomados esses 3 pontos de forma arbitrária, você tem um plano, aí você toma uma reta, fora desse plano, uma reta paralela ao plano, e aí, para cada vértice desse, também pelo postulado da determinação, né, e pelo postulado de Euclides, das paralelas, você consegue construir uma única paralela à reta R, que passa por um A1, uma única paralela à reta R, que passa por A2, e assim até que você tenha a enésima reta paralela a R e que passa pelo AN. E aí a reunião de todas essas retas paralelas, você tem o que a gente chama de prisma convexo indefinido, ok? Bom, um prisma ele tem elementos que o compõem. E o prisma ilimitado convexo possui N arestas, cada uma determinada dos seus N vértices, tem N diedros, faz totalmente sentido por conta da reunião, a interseção entre dois planos determina cada uma das N arestas, e N faces, né, que são as faixas, né, os polígonos que se formam, os retângulos, né, que se formam das interseções. Bom, quando você fala em prisma, você também pode imaginar as secções, né? Os tipos de corte que você consegue dar no seu prisma. Então, secção é uma região poligonal plana, né? Um polígono plano, com só um vértice em cada aresta. Então, imagine que você vem aqui, essa região aqui em pé, né? Ligeiramente inclinada, o seu prisma, aí você pega e vem com um plano. Você pega esse plano dá um corte do seu prisma. A esse polígono aqui, ó, resultado do corte, é o que nós chamamos de secção. E aí nós dizemos que uma secção ela é reta ou normal quando o plano ele é perpendicular às arestas. Então imagine, por exemplo, que você pegou e fez um corte aqui. Observe que não necessariamente o ângulo formado aqui é um ângulo de 90 graus. Então isso daqui é só uma secção. Você pode chamar de secção oblíqua ou simplesmente secção. Agora, se você conseguiu, com um plano, paralelo a alguma das bases desse prisma, de tal sorte que o corte que você dá faz com que o seu plano ele seja perpendicular às arestas, então você diz que você está com uma secção reta, uma secção ortogonal ou uma secção normal, ok? Tanto que quando você observa esse plano aqui, pela regra da mão direita, você consegue fazer com que a direção das arestas sejam a mesma direção do vetor normal ao plano. Ok? Então isso é uma secção reta. Bom, quando eu penso aqui na superfície do prisma,
Então, a superfície de um prisma ilimitado convexo, ele é a região, ela é a reunião das faces desse prisma. É chamada superfície prismática convexa ilimitada ou indefinida. Então, quando você pega aqui a reunião de todas as faces do prisma, né, todos esses polígonos que lateralmente recobrem o prisma, você tem o que nós chamamos de superfície prísmica. Bom, algumas propriedades que a gente pode ter com o prisma. Então, dado um prisma, as secções paralelas de um prisma ilimitado são polígonos congruentes. Ou seja, se eu venho aqui com um plano e dou um corte no prisma aqui, venho com um plano paralelo ao primeiro e dou um corte um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Esses dois polígonos que foram obtidos pelos cortes, pelas interseções, né, pelas secções dadas, eles são polígonos congruentes. Congruentes no sentido que as suas arestas, né, identificadas uma a uma, têm a mesma medida, né, os seus vértices estão alinhados e eles têm a mesma área. A segunda propriedade, essa daqui vale mais a pena ser demonstrada, é que a soma dos diedros de um prisma ilimitado convexo de n arestas é igual a n menos 2 vezes 2 retos, ou seja, n menos 2 vezes 180 graus. Né? Coincide muito com a soma dos ângulos internos de um polígono, né, que também é n menos 2 vezes 180. Só que aqui eu estou tomando a soma dos diedros, ou seja, aqueles ângulos formados pela interseção entre dois planos, que concorrem sobre uma mesma reta. Então, para a gente fazer essa demonstração aqui, a ideia é bem simples. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é igual a n menos 2 vezes 2 retos. O reto é 90, 2 retos, 180. Como a secção reta do prisma é um polígono convexo, ou seja, quando eu venho com um plano e corto o prisma, eu tenho um polígono de n lados, e a medida de cada ângulo desse polígono é a medida do diedro correspondente, pois o plano do polígono determina a secção reta do diedro, então a soma dos diedros também é n menos 2 vezes 180. Na verdade, o que está é o seguinte, aproveitando esse desenho aqui. Você quer o valor da soma dos diedros. Então você quer o ângulo formado entre esse plano e esse plano e esse. Né? Cada um desses encontros aqui. Só que toda vez que eu faço a interseção aqui, entre esse plano e esse, por exemplo, que vão concorrer sobre essa reta, o ângulo diedral ele vai coincidir com o ângulo do polígono obtido pela secção. Então, ao mesmo passo que eu observo esse ângulo diédrico, correspondente a ele e de mesma medida, eu tenho um ângulo poligonal aqui. Como a soma dos ângulos do polígono é n menos 2 vezes 2 retos, e cada ângulo do polígono coincide com seu ângulo poliedral, então a soma dos ângulos poliedrais coincide com a soma dos ângulos dos polígonos. E aí, a expressão é a mesma para os dois, ok? Então você aproveita pelo fato do ângulo diedral coincidir com o ângulo poligonal, faz com que a soma dos ângulos diedrais, ou seja, a soma de todos os diedros, coincida com a soma de todos os ângulos. Como esse polígono é convexo, então vão ter a mesma expressão aritmética, né? N menos 2 vezes 180 graus. Bom, agora vamos pensar no polígono, no prisma limitado. Então, qual é a definição para um prisma limitado? Se você considerar aqui uma região convexa, né, uma poligonal convexa, ABCD até MN, por exemplo, situada em um plano alfa e um segmento de reta PQ, cuja aresta suporte e intercepte o ângulo alfa. Então, tem aqui um polígono, ele está contido aqui no plano alfa. Pegue um ponto P no alfa, que não seja um dos vértices do seu polígono, e aí, fora do plano alfa, né, pelo postulado da existência, existem infinitos pontos fora desse plano. Aí você toma um ponto Q. E aí toma, então, o segmento PQ. Obviamente, PQ não está contido em alfa, porque Q não está. Mas aí, com base nisso, dado um ponto fora do plano e um plano dado, você consegue construir um plano que o contenha. Então você consegue aqui construir esse plano B. Então essa construção aqui ela tá bem definida. Então
Então, chama-se de prisma a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a PQ, cuja uma extremidade dos pontos do polígono com uma extremidade nos pontos do polígono e situados em um mesmo semi-espaço dos determinados por alfa. Então, a construção é a seguinte: um polígono em alfa, um ponto em alfa fora do polígono, pega um ponto Q fora do plano alfa, pelo postulado da existência, existe esse ponto. Pelo postulado da determinação, dado um ponto fora do plano, eu consigo construir um plano paralelo a ele, então eu consigo construir beta. Tomo então aqui esse segmento PQ, e aí faço o seguinte: de certa forma, eu transporto por paralelismo o ponto A, que está no alfa, a um respectivo A' em beta, de modo que a A' seja congruente, né, tem o mesmo tamanho de PQ. Pego então o ponto B, faço também uma espécie de transporte paralelo até um certo B' em alfa, de modo que BB' tem o mesmo segmento, tem o mesmo valor do segmento PQ, né, em medida. E assim sucessivamente. Podemos também definir o prisma como se segue: prisma convexo limitado ou prisma convexo definido, ou prisma convexo somente, é a reunião da parte do prisma convexo ilimitado compreendido entre dois planos de suas secções paralelas e distintas, com essas secções. Então, de certa forma, se tu tem um prisma ilimitado, aquele prisma mais geral, né, que você pega o polígono, aí pega uma reta fora do plano determinado por esse polígono, aí pega, toma todas aquelas N paralelas, e aí você pega e vem com uma secção, vem com um plano, faz uma secção, vem com outro plano paralelo ao primeiro da outra secção. Como essa região fica limitada entre dois planos, então tu pega a secção paralela de baixo, secção paralela de cima, essas secções paralelas são polígonos, que agora eu vou chamá-los de base, e a essa região limitada que ficou compreendida entre essas duas secções, você chama de prisma limitado, ok? Então a ideia é essa: um prisma ilimitado, duas secções paralelas, o resultado obtido é o prisma limitado, ou simplesmente prisma, ok? A rigor, a gente vai nos ater aos prismas limitados, porque aí você tem como mensurar a medida da aresta. Para termos de ângulo não faz tanta diferença, mas para a gente ficar mais claro com a ideia de área e volume, é interessante que ele seja um objeto limitado. Bom, sobre esses elementos, que formam então o nosso prisma limitado, a gente tem que o prisma tem duas bases congruentes, que são obtidas pela secção do prisma ilimitado pelos planos paralelos. Então, base. Eu tenho N faces laterais, que serão paralelogramos. Esses paralelogramos aí a gente vai ver que podem ser retângulos, podem ser quadrados, depende muito da cara do prisma. A gente tem N menos duas faces. Essas N faces iniciais são as faces laterais. Né? Se eu tenho N arestas, né, quando eu seccionar, eu vou ter N faces laterais. O total de faces vai ser N mais 2, porque as bases também são consideradas faces. Então, se eu tenho N faces laterais e duas bases congruentes, então eu tenho N mais duas faces. Eu vou ter N arestas laterais, porque como eu vou ter N diedros, né, N planos, então, na verdade, 2N planos, então, 2 a 2 intersectados vão dar N arestas laterais. Eu terei 3N arestas. De onde é que vem essas 3N arestas? Eu vou ter N arestas laterais, N arestas provenientes da base de baixo, N arestas provenientes da base de cima. Então, eu vou ter 3N arestas. Eu também vou ter 3N diedros, né, correspondente às 3N arestas. Eu vou ter 2N vértices, porque eu tenho N vértices no polígono de baixo, N vértices no polígono de cima, e, por consequência, 2N triedros. Né? Observe que os triedros aqui eu vou precisar ter, né, por exemplo, esse camaradinho aqui. Se eu chamar isso aqui A, B,
C, e esse camarada aqui de cima um certo D, então eu vou ter aqui o triedro dele. Bom, a gente também pode identificar a altura de um prisma como sendo a distância h entre os planos da base. Olha só, quando eu pego aqui a distância do plano para o outro, como esses planos aqui são paralelos, a essa distância, que é a mesma ao decorrer de todo o percurso da base, então a essa distância eu vou chamar de altura do prisma, ok? Quando o prisma é oblíquo, ele é deitado, é mais interessante você entender como a sua altura, tomar esse vértice aqui, do ponto mais oblíquo, mais inclinado, e aí projeta ela de forma ortogonal, até chegar aqui no chão, né, formando aqui 90 graus, e aí determinar a altura como sendo esse segmento aqui. Ok? Quando o prisma é reto, não. Elas são coincidentes por paralelismo. Mas como ele é oblíquo, é mais interessante puxar ela aqui por fora. Bom, é interessante ver que o prisma ele é um poliedro, né? Um poliedro convexo, melhor ainda. Porque se você pega o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, vértices são 2n's, arestas são 3n's, as faces são n mais 2. Quando você calcula isso daqui, dá exatamente 2. Então ele satisfaz aquela característica de Euler para poliedros. Né? Então o prisma é um poliedro convexo. Bom, quando tu olha no prisma, a ideia da secção do prisma limitado é a mesma ideia da secção do prisma ilimitado. Você tem um prisma limitado, você vem com um plano paralelo às bases e corta. Quando você corta, o resultado obtido por essa interseção vai ser um polígono, e esse polígono vai ser correspondente aos polígonos que já são da base, né? Vai ser um polígono congruente a ele. Se nesse corte as arestas forem perpendiculares ao plano, então essa secção também vai ser chamada de secção normal, ok? Então, a termos de secção, tanto o prisma ilimitado como o limitado tem as mesmas características. Com relação às superfícies, eu tenho a superfície lateral, que é aquela formada pelas faces laterais, que são os paralelogramos, e aqui a gente vai chamar a superfície lateral, né, que tem uma área determinada de AL, respeito à área da superfície lateral, e a superfície total nada mais é do que a superfície lateral com as bases, já que as bases são duas e congruentes, então tem a mesma área. Portanto, a superfície total ela vai ter uma área que nós chamaremos de área total, e vamos indicar por AT. Então, a L é a área lateral, é a soma das áreas dos paralelogramos das faces laterais do meu prisma, e a minha área total é justamente a área lateral mais duas vezes a área da base. Então, isso daí já me dá uma ideia do que seria uma fórmula para a área total. Né? A área total nada mais é do que a área lateral mais duas vezes a área da base. Com respeito à classificação dos prismas, teu prisma pode ser reto, quando as arestas laterais elas são perpendiculares ao plano da base. Então, eu tenho esse caso aqui, ó, prisma lateral, é o prisma mais em pé. Tu pode ter o prisma mais oblíquo, né, quando as arestas são oblíquas, formam aqui um ângulo com a base, que não é necessariamente 90 graus. E o polígono pode ser dito regular quando ele é reto e quando as bases são polígonos regulares. Ou seja, quando você tem aqui um hexágono regular, quando você tem um quadrado, né? Ou seja, quando todas as arestas têm a mesma medida e, por consequência, os ângulos também. Bom, com relação à natureza do prisma, o prisma tem, tem como natureza a face que o determina. Então, meu prisma ele pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, de acordo com a base, né? Triangular se a base for um triângulo, quadrangular se for um quadrilátero, pentagonal se for um pentágono, né? Eneagonal se for um eneágono. Então, N-ágono, né? Eneágono não. Eneágono é com 9 lados. Um N-ágono. É um polígono com N lados a saber. N maior ou igual a 3. Bom, aí tem algumas bobagenzinhas, alguns exercícios bem introdutórios. A essa parte do prisma a gente ainda vai aprofundar um pouco, apesar da gente refinar e fazer um estudo em separado do paralelogramo e do cubo, mas são casos de prisma. Então, prove
que a soma dos ângulos de todas as faces de um prisma de n faces laterais vale n-1 vezes 8r, onde r é igual a 90 graus. Então, quando você pega a soma dos ângulos de todas as faces do prisma, o prisma tem faces paralelogramos, então quando tu soma todos esses ângulos, isso pode ser dado por essa expressão, n-1, 8r, onde r é 90 graus e esse n é o número de faces laterais do teu prisma. Então aqui você pode partir de duas ideias. Né? Primeira ideia seria o seguinte: se teu prisma ele tem n faces laterais, a sua base é um polígono convexo de n lados, claro, já que as faces laterais são proporcionais ao número de vértices da base. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de cada um desses polígonos é n-2 vezes 180 graus, ou seja, n-2 vezes 2r. Cada face lateral é um paralelogramo. E a gente sabe que o paralelogramo ele é um quadrilátero. E a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360, ou seja, é 2 vezes r. Então a gente tem duas coisas aqui bem definidas, que a soma dos ângulos internos do polígono, né, de cada uma dessas faces laterais é n-2 vezes 180, e cada face lateral é um paralelogramo, as faces somam em ângulo 360. Bom, como o prisma possui duas bases e n faces laterais, então a soma dos ângulos vai ser 2n-2 vezes 2r, 2 são as bases, n-2 vezes 2r é a soma dos ângulos internos do polígono, e como ele tem n faces laterais, cada lateral é um paralelogramo, cada paralelogramo tem 2r, que é 360. Né? Fazendo essa continha, você chega nesse resultado aqui. Ok? Faz a distributiva, multiplica aqui, faz a distributiva, depois coloca o 8r em evidência e você chega nessa expressão. Outra saída era imaginar agora pelo número de vértices e não pelo número de faces. Então, se o teu prisma ele possui 2n vértices, sendo que a soma dos ângulos das faces é n-2 vezes 4r, né? f-2 vezes 4r, já isso daqui é observado não como um prisma, mas sim como um poliedro, né? A gente provou que a soma dos ângulos internos de um poliedro é vértices menos 2 vezes 4r. Como o número de vértices é 2n, então v menos 2 é 2n menos 2. Coloco o 2 em evidência aqui, fica n menos 1, e 2 vezes 4 são 8. E aí recai sobre a mesma expressão. Então, tanto você pode fazer esse somatório sobre as n faces, na verdade, sobre as n mais duas faces, como também sobre a contagem dos vértices. Nos vértices, adotando agora o prisma como um exemplo particular de poliedro. Aí tem, né, você procurar aqui a natureza dos prismas com os seus quantitativos de soma em ângulos retos. E um outro bom exercício é você pensar no número de vértices, perdão, no número de diagonais que um prisma com uma determinada base pode ter. Isso é um bom exercício de combinatória, você poderia usar técnicas de combinatória, mas agora aqui primando um pouco mais por geometria, quantas diagonais possui um prisma cuja base é um polígono convexo de n lados? Então tu tem um prisma cujas bases é um n-ágono, é um polígono de n lados, e eu gostaria de saber quantas diagonais eu tenho. Observe que as diagonais, elas partem de um vértice de uma base e concorrem a um vértice da outra. Né? Então, quando eu falo vértices, as diagonais do prisma, eu não conto as diagonais laterais, e não conto, as diagonais laterais seriam as diagonais das faces laterais, né, dos paralelogramos, como também não levo em consideração as diagonais de base. São apenas as diagonais que cruzam o interior do prisma, que tem como uma extremidade um vértice da base, como outra extremidade um vértice da outra base. Bom, observe que
Quando nos referimos às diagonais do prisma, não levamos em consideração as diagonais das bases e das faces laterais do prisma, que era o que eu tinha citado anteriormente. Então, um prisma cuja base é um polígono convexo de n lados. Unindo um vértice de uma das bases aos vértices da outra base, temos n-2 diagonais, eliminando duas diagonais de face e uma aresta. Traduzindo, pessoal, quando eu escolho um vértice aqui e tento ligá-lo aos que estão em cima dele, eu posso fazer o seguinte, ó, pegar esse e ligar o de cima. Só que isso não é uma diagonal, isso é uma aresta. Eu posso, por exemplo, pegar esse vértice aqui e juntar com esse. Só que aí acaba andando pela lateral, pela face. Então isso é uma diagonal de face, não entra. Se eu pegar esse daqui e andar pela outra face, dá outra diagonal de face. Então também não entra. Então, se eu escolho um dos n vértices, eu elimino a aresta que ele forma, a diagonal lateral à esquerda, a diagonal lateral à direita. Então eu elimino 3 casos. Então, dos n possíveis casos, eu elimino 3. Então me sobram n-3 diagonais. Como existem n vértices na base, então, pelo princípio fundamental da contagem, se para cada um dos n vértices existe n-3 diagonais, ao todo existe n que multiplica n-3. Ok? Então, dado um prisma, existe n-3 diagonais de prisma. Diagonais que são segmentos que perpassam o interior do prisma, né? Não coincidindo com a aresta e também não coincidindo com nenhuma das diagonais de face. Ok, gente? Isso daqui é o quantitativo de diagonais do prisma. Então, um exercício aqui interessante, que a gente pode depois fazer, é o seguinte: prove que o número de diagonais de um prisma, ou seja, n-3, é igual ao dobro do número de diagonais de suas bases. Pessoal, ó, é bem simples. Veja só. É, a base de um prisma é um polígono de n lados. A gente sabe que o polígono de n lados tem n que multiplica n menos 3 sobre 2 diagonais. Se esse 2 tu passa para o outro lado, então o número de diagonais da base vezes 2 vai ser igual a n menos 3. Só que n menos 3 é justamente a diagonal do prisma. E do outro lado, tem duas vezes as diagonais da base. Ou seja, tem o dobro das diagonais da base. Então é bem trivial, né? É bem simples de você provar isso daqui. Bom, então a gente vai parar por enquanto por aqui nessa aula, para que no nosso próximo a gente possa aqui tratar sobre paralelepípedos e romboedros. Paralelepípedo já é conhecido de nós, e o romboedro, para quem nunca viu um, são esses carinhas aqui formados a princípio por losangos, ou só por losangos, ou por losangos e quadrados, né? E o caso mais clássico de um romboedro é o nosso amigo cubo, que é o romboedro reto-retângulo, ok? Que também poderia ser um caso particular de um paralelepípedo simples, ok? Bom, então a gente fica por aqui, os nossos estudos ainda mais determinísticos e preliminares de prisma, mas aí a gente pode, por exemplo, pensar aqui em um problema, o 227. Mas é um exercício de paralelepípedo também. Então vamos deixar as particularidades do paralelepípedo para a próxima aula. Ok? Então a gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro.